Olá a todos, sou Matheus Bessiani, professor de vocês. Como é que vocês estão por aí? Gravando essa aula aqui no fim de semana. Pessoal, hoje nós vamos falar dos artigos em inglês, tá? Os artigos indefinidos e o artigo definido, né? No inglês, para nossa vantagem, diferente aqui do italiano, que nós temos muitos artigos definidos, né? Indefinidos. Aqui no inglês nós vamos ter basicamente três, né? O a, que serve como um ou uma, vai ser a tradução aqui, sempre usado no singular, tá? E esse A aqui, a diferença dele para o AN é que nós vamos usar ele antes de palavras que iniciam em consoante. Então, se a próxima palavra que vai começar em consoante e a gente quer falar uma ou uma, a gente vai usar o A. Vamos falar de alguns exemplos aqui, olha só. Exemplo aqui, a house. Perceba que a próxima palavra que começa com consoante, eu quero falar uma casa, a house. Outro exemplo aqui, a car, ok? E por aí vai. Ok, pessoal? Então o A, ele vai dar a ideia de um ou uma sempre no singular, ele eu não posso usar no plural, né? Não posso falar a houses, não posso falar a cars. Ah, professor, e como que eu falo algumas casas, ou umas casas, né? Uns carros? No inglês, a gente não tem uma tradução literal para uns ou umas, mas o que faz esse papel parecido vai ser o some, tá? Não vou entrar muito em detalhe nele hoje, porque ele não vai cair no exercício aqui, mas quem vai dar uma ideiazinha assim de uns ou umas é o some, que originalmente a tradução dele seria alguns ou algumas, mas em algumas frases aí ele vai dar essa ideia de uns ou umas, tá? Então, quando você quiser fazer essa tradução de uns ou umas, geralmente quem vai cair quem vai poder fazer isso é o some. Então, eu quero falar umas casas, algumas casas, some houses, ok? Some cars. Então, quero falar no plural, aí eu posso usar o some. Tranquilo aqui, pessoal? Então, lembrem, a sempre no singular. Deixa eu colocar aqui, ó. Sempre no singular. Não posso usar aqui o a no plural, beleza? Vamos agora falar do AN. O AN é basicamente o A, só que a única diferença para esse AN é que ele vai, ao invés de ele ser usado antes de palavras que começam com consoante, ele vai ser usado antes de palavras que começam com vogal, né? Deixa eu passar isso aqui para baixo. Olha só. Então, o AN, basicamente também ele vai significar um e uma. A tradução é a mesma do A, tá? Utilização é a mesma, sempre no singular. A diferença é que ao invés de ele começar as palavras que iniciam em consoante, ele vai começar as palavras que começam com vogal. Tranquilo aqui, pessoal? Então, aqui o artigo indefinido, né? Um ou uma, sempre no singular, antes de consoante. O AN, mesma ideia, só que antes de palavras que iniciam em vogal. Vamos fazer alguns exemplos aqui. Vou pegar um exemplo aqui. An egg. An egg é um exemplo. And I. Então, você quer falar um ovo, um olho, and I. Isso aqui tem muito a ver com pronúncia, tá, pessoal? Porque se for para observar bem, você não ouve um americano falar an egg. Ele vai emendar isso aqui e vai virar uma palavra só, tá? An egg. An I. Não vai falar an I, ok? An I. Beleza? Isso aqui tem muito a ver com pronúncia para a pronúncia ficar mais fluida, ok? Ficar mais rápida. O americano gosta muito disso, vocês já devem ter percebido aí nos áudios, né? Falamos aqui então do AN, ambos um, uma. Aqui também, assim como o A, né, a gente não pode usar no plural, ok, pessoal? Quando a gente quer usar no plural, quem vai simular vai ser o some, então eu quero falar uns ovos, some eggs, uns olhos, some eyes, beleza?
Vamos falar do the agora. O the, ele vai ser... Não, o the é muito bom, tá? Porque, especialmente comparando com outras línguas, olha só. A tradução do the vai ser o, a, os e as no português. Isso é muito bom, né? Uma palavra só, não precisa ficar guardando muita informação, né? O the pode significar o a, os ou as. Então, singular e plural, ambos, masculino e feminino. Esse aqui sim, singular e plural, deixa eu colocar aqui para vocês guardarem singular e plural. Ele pode ser usado nos dois casos, né? E vamos falar aqui alguns exemplos. Vou pegar as próprias palavras aqui que a gente usou. Então, quero falar a casa, the house. Quero falar o carro, the car. Quero falar os ovos, the eggs. Até aí tá tranquilo, pessoal? Os ovos. Lembrando que o the é tanto plural quanto singular. Quero falar os olhos, the eyes. E por aí vai. Então, a vantagem do the é que ele é tanto plural quanto singular, tanto masculino quanto feminino. Não tem muita informação para guardar aqui, né? Só vou fazer um recorte dessa explicação aqui. Acho que isso aqui, com isso aqui, vocês já conseguem resolver muita coisa, né? Eu só deixar aqui, porque aí eu lembro de encaminhar para vocês depois. Mas basicamente é isso, tá, pessoal? Vou só resumir essa explicação aqui, então. O a significa um ou uma, sempre utilizado no singular, antes de palavras que começam em consoante. Exemplo, a house, a car. Uma casa, um carro. A N, a mesma tradução e a mesma utilização sempre no singular, só que a gente usa, diferente do A, a gente usa antes palavras que começam com vogal. Exemplo, an egg, um ovo, an eye, um olho. Já o the significa o a, os ou as, é o artigo definido, tá? E ele é utilizado tanto no singular quanto no plural. Exemplo aqui, the house, a casa, the car, o carro, the eggs, os ovos, the eyes, os olhos. Tranquilo? Pessoal, acho que o que a gente tem para falar desses três artigos é basicamente isso. Já vamos entrar aqui no exercício. A gente esmiuçar um pouco mais. E aqui, de fato, eu até aproveitei esse exercício aqui porque ele, de fato, já está entrando no vocabulário aqui A2, tá? A gente está no final aqui do nosso curso A1. E ele já está aqui no vocabulário de transição, né? Pro A2. Nesse exercício aqui, o que está pedindo? Aqui são os articles, né? Que são os artigos, o a, ou a n e o the. Então, Julia and Steve want to buy a new home. They have come to see a house for sale. Então, Julia e Steve querem comprar uma nova casa, né? Um novo lar. Eles vieram ver uma casa à venda. Complete a conversação abaixo, adicionando a ou a n ou o the, né? Complete the conversation below by adding a, an, or the. Vamos deixar aqui, então, o que vocês têm que fazer é o quê? Adicionar a n ou the. Esse exercício aqui nós vamos fazer juntos. Deixa eu só conferir, ele vem até o 16, nós vamos fazer mais ou menos até o 8 aqui, porque de fato a gente depois tem que conferir o vocabulário. Esse vocabulário realmente é um vocabulário para quem está iniciando um pouco mais avançado, né? Então vamos lá, eu vou começar lendo aqui em português, tá? E vou anotando algumas palavras aqui que vocês possivelmente não vão entender, né? Well, here we are. Bem, aqui estamos nós, literalmente. Eu vou fazer uma tradução mais literal, tá, pessoal? Aqui estamos nós, número 378, Maple Street, Rua Maple. Esse street eu vou anotar. Palavra importante aqui significa rua, tá? Palavra importante aqui desse exercício. I think this is the house. Então você viu que ele usou the, ele está sendo um pouco mais direto, tá? Eu acho que essa é a casa
que nós vimos, o sol vou anotar, online. Por que a casa? Porque se eu coloco, eu acho que essa é uma casa que nós vimos online, não é tão direto, tá? Esse exercício aqui, até que se a gente colocasse uma casa, gramaticalmente não estaria incorreto, mas o sentido não seria tão bom. Eu acho que essa é a casa que nós vimos online. Cai melhor, não cai? Então aqui ficou o the, por esse motivo, o the é mais direto, né? O artigo definido. What do you think? O que você acha? O que você acha da localização? Location aqui eu vou anotar. E aí, pessoal, vocês acham que é o a, o an ou o the nesse contexto? Enquanto eu anoto aqui, vão pensando. Eu quero falar o que você acha da localização. Aqui o the fica melhor, né? Está sendo mais direto. O que você acha da localização? Se eu coloco o a, fica parecendo assim, o que você acha de uma localização. Não faz muito sentido, né? Para o contexto da frase ali. Seguindo aqui, então, it's in, está em bom bairro. Vocês acham que fica melhor está em um bom bairro ou está no bom bairro? Em um bom bairro cai melhor, né? E nesse caso vai ser o A ou a N? Vai ser o A, porque a próxima palavra começa em consoante, né? Então vai ficar it's in a nice neighborhood. Está em um bom bairro. E está perto, o close aqui eu vou anotar. De fato, tem muitas palavras aqui do A2 acima, né? O close aqui, muitos de vocês já devem ter guardado como fechar, né? Mas o close também significa perto. Downtown vai ser centro e está perto do centro. And there is, e há, esse there is, esse apóstrofo S, que é a abreviação do is nesse contexto, né? There is, há, e há ou tem. Bus stop, parada de ônibus, not too far away. Não muito distante. Far away, distante. Vou anotar aqui. Então ele quer falar assim, e há um ponto de ônibus, né, uma parada de ônibus, não muito distante. Aí o A cai melhor também, né? O A aqui vai cair bem melhor. Então, e há uma parada de ônibus não muito distante. Aí vai ser o A. Então vamos recapitular aqui do 1 ao 4. Já vou deixar aqui até aqui embaixo. Então, what do you think of? Então, número 1, the. 2, it's in a. Não, desculpa. What do you think of the location? 2 também é the. 3, it's in a nice neighborhood. E o 4, there is a bus stop. Pessoal, não sei se vocês perceberam, quando eu falo the sozinho, geralmente é um som mais de A, né? The. Mas quando eu falo na frase, geralmente tem mais um som de E, né? The location. Falo the location. Mas um detalhezinho aí que é um pouco mais avançado e aí pode ser que vocês nem tenham percebido, né? Ok, pessoal, vamos seguir aqui então, pelo menos até aqui. Olha só, how many bedrooms are in there? Quantos quartos tem? Forma de perguntar, né? A existência vai ser are there, ok? Quantos quartos tem? Esse aqui é só para ganhar tempo, tá? Isso aqui não é uma palavra em si, tipo There are 3 bedrooms. Tem 3 quartos. They are all upstairs. Upstairs vai ser andar de cima. Eles estão todos no andar de cima. Eu penso. Andar de cima. Vamos ficar até aqui, porque aqui nós já temos 9 palavras e seria bem interessante a gente começar a guardá-las. Deixa eu mandar esse vocabulário aqui para vocês. Já vou gravar um áudio também, podem acompanhar aqui.
Street, rua, só, vimos, location, localização, neighborhood, bairro, close, perto, downtown, centro, there is, a, far away, distante, upstairs, andar de cima. Pessoal, podem acompanhar aqui mais uma vez. Street, rua, só, vimos, location, localização, neighborhood, bairro, close, perto, downtown, centro, there is, a, far away, distante, upstairs, andar de cima. Pessoal, só ouvindo agora, sem olhar. Street, rua, só, vimos, location, localização, neighborhood, bairro, close, perto, downtown, centro, there is, a, far away, distante, upstairs, andar de cima. A última vez só ouvindo. Street, rua, só, vimos, location, localização, neighborhood, bairro, close, perto, downtown, centro, there is, a, far away, distante, upstairs, andar de cima. Pessoal, sempre interessante vocês conferirem, né, esse vocabulário aqui depois, tá? Conferir se lembram street. Pode ser só olhando, pode ser escrevendo, mas de alguma forma é sempre interessante conferir. A gente vai conferir em aula também, mas é interessante vocês fazerem isso aí, tá? Eu já vou acelerar um pouquinho mais, que de fato as aulas estão voando, quase dando tempo aqui de finalizar. Mas confiram esse vocabulário aí depois. Deixa eu já deixar aqui no grupo. Vamos seguir aqui então. There is, a gente viu que é a existe, né? A backyard é um quintal. Essa palavra é nova também, não apareceu nenhum exercício. Há um quintal. Behind, eu vou notar que algumas pessoas confundem com beside. É atrás. Há um quintal atrás da casa, certo? Está certo. Então, há um quintal atrás da casa, o ideal que seria o a, correto? A backyard. Está certo. Aí aqui, o quintal é, na verdade, então aqui seria no 6. Vamos lá. Então no 5 seria o A, que foi a primeira vez que você falou do quintal, né? Há um quintal atrás da casa, certo? Está certo. Aí o 6, como já mencionou antes, aí o the fica melhor, né? Está certo. O quintal é esse actually que muita gente associa como atualmente, mas não seria a melhor tradução. É tipo uma expressão, é na verdade, beleza? Então, o quintal é, na verdade, bem grande. Would, palavra que a galera confunde muito também com poderia, deveria, mas o would é só condicional, iria ou ia, né? Iria ser ótimo, melhorando um pouco, seria ótimo para nossas crianças brincarem. Sim, I think so. I think so significa eu acho que sim, essa é uma expressão. Eu acho, eu penso que sim. Eu penso que sim, o to no final também. Você viu algumas fotos da sala de estar online? Aqui seria o the no 7, né? 7 aqui vai ser o the. What does it look like? Essa é uma pergunta muito boa, pessoal, porque isso aqui muitas pessoas não entendem quando aparece esse tipo de pergunta. E essa pergunta aparece toda hora em inglês, tá? What does it look like? Vocês conseguiram entender essa pergunta? O look tem a ver com aparência e o what com like, quando estão juntos numa pergunta, geralmente a melhor tradução seria como. Em outras palavras, como ela parece. Em português a gente falaria muito como ela é. Eu vou anotar aqui essa pergunta toda para vocês pensarem um pouco sobre ela, tá? What does it look like? Como ela é? Aqui eu melhorei muito a tradução, tá? Literalmente seria aquilo que eu falei com vocês. Como ela se parece, ok? Aqui já comentou da sala de estar, né? Então seria melhor a sala de estar parece ótima.
Então a 8 aqui seria o the também. A sala de estar parece ótima, ela parece brilhante ou iluminada, né? Ficaria melhor aqui. Iluminada. Ela parece iluminada e ensolarada. E tem. Pessoal, nós vamos fechar aqui e eu vou só enviar para vocês esse vocabulário, tá? Com o áudio para vocês estudarem aí. Não vamos nem fazer em aula muito tempo, não. Vou só gravar o áudio aqui mesmo. Um segundo. Backyard, quintal, behind, atrás, actually, na verdade, would, iria, I think so, eu acho que sim. What does it look like? Como ela é? Bright, iluminada. Só mandei o áudio mesmo, tá? Vocês podem estudar essa lista aí. Deixa eu só apagar essas traduções aqui. Vocabulário bem interessante, tá? Algumas frases aí, como what does it look like, I think so, muito usadas aí no dia a dia. Dominem esse vocabulário aí que vai agregar muito para vocês. Depois de dominar esse vocabulário, releiam esse início, né? Do 1 ao 8, façam essa releitura, porque de fato já introduz vocês aqui no A2, né? Pessoal, então é isso. Vamos finalizar por aqui. Aí do 1 ao 8 nós respondemos em aula. Aí vai ficar do 9 ao 16 para responder em casa, né? Além de guardar o vocabulário e tal. Combinado, pessoal? Ótima semana aí para todos. Até a nossa próxima aula.